Olá, você que chega aqui no meu canal. É um prazer imenso novamente poder recebê-lo. E hoje eu quero falar com vocês tudo sobre o pensamento influenciado. E isso, acredito eu, que vai trazer uma clareza para muitas pessoas. Eu me chamo Carlos Henrique, sou militar da reserva do Exército Brasileiro e venho mantendo contato com várias civilizações construtoras que habitam entre as estrelas desde o ano de 2007. E acredito que você esteja careca de saber, porque sempre eu tenho mencionado isso. Mas hoje o assunto é diferente e eu quero mostrar a você a realidade da sua vida, a realidade da vida em um todo, para que assim as pessoas possam entender o seu motivo e a sua existência. Há muito tempo eu venho tentando, de forma gratuita, mostrar a todos aqueles que chegam aqui no canal através do YouTube e mostrar a essas pessoas que elas são livres, são autossuficientes para poder alcançarem tudo aquilo que elas quiserem. Só que existe aquilo que todos nós aprendemos na vida. Nós aprendemos a ter medo, nós aprendemos a ter coragem, nós aprendemos a sermos fracos e nós aprendemos a chorar. O que não aprendemos foi a instrução de como sair desse engano. Hoje, você tem uma regra que vale muito mais do que uma lei, só que é uma lei oculta. E essa lei oculta da sua consciência, ela se chama religião. Ela se encontra na Bíblia, ela se encontra na Torá, ela se encontra em qualquer livro de instruções que disciplinam a mente humana a seguir uma regra que não existe. Todas as religiões do mundo, elas vão pregar o bem. Elas vão dizer que é necessário amar, que é necessário viver em comunhão. Ela vai dizer que é necessário você ser espiritual. Aí eu pergunto a você aqui, que é o meu ouvinte, o que é ser espiritual? Em termos religiosos, o que é ser espiritual? Existe uma passagem em um determinado livro que diz assim, que somente sendo espiritual você poderá ver a Deus. Se você não for um adorador em espírito e em verdade, você jamais verá a Deus. E as pessoas hoje que julgam a si mesmos dizendo que são desviadas ou afastadas de qualquer que seja a religião, na consciência delas, elas se culpam. Porque elas não se enquadraram nessa regra da espiritualidade. E isso fez com que essas pessoas se afastassem de tudo. Se afastassem de tudo. Como todos vocês já sabem aí a minha história, eu era cristão, devocional, procurava
tanto a espiritualidade que quando eu estava em jejum, na palavra consagração, eu abri o portão de casa, eu vi algumas crianças ali na rua brincando, eu pedi a essas crianças para fazer o favor de ir até a padaria para mim. E a maioria delas adoravam, porque sabia que ia ficar com troco. Porque eu não queria sair na rua, eu não queria me chatear, eu queria me buscar dentro de mim mesmo. Mas eu não me buscava da maneira que hoje eu fui ensinado. Eu me buscava na preocupação de agradar um Deus, de agradar o Filho desse Deus, de agradar o Espírito desse Deus. E eu esquecia de mim. E tudo que eu fazia, eu orava a esse Deus, em nome do Filho desse Deus, e procurava ser cheio do Espírito desse Deus. Então eu transferia a minha responsabilidade e a minha força para devocionar através da suposta espiritualidade para me alcançar alguma coisa, como todo mundo faz, como todo religioso faz, seja ele qual for o seu Deus ou os seus santos. Quando eu vi e comecei a questionar e comecei a entender a verdade de tudo, quando eu me afastei porque estive doente e procurei socorro e procurei auxílio e não consegui, tanto da parte desse Deus como da parte do seu Filho e do seu Espírito, aquilo começou a me corroer por dentro. Aí eu comecei a fazer a avaliação sobre a minha vida, o que eu tinha feito de errado para merecer aquilo. E a resposta, ela nunca chegava. Nunca chegava a resposta. Foi até que em 2007 eu fui agraciado, quando ali fui visitado por aqueles que são reais e me mostraram ser verdadeiros. É por isso que eu digo para você aqui, que é o meu ouvinte, que isso se trata da minha verdade, da minha realidade, e não tem que ser a sua, não. Mas quando eu conheci a primeira vez aquilo que era impossível, porque nem na minha cabeça tinha passado essas coisas, e quando a primeira vez eu fui levado para os céus e vi e ouvi coisas maravilhosas, a primeira coisa que eu perguntei, como qualquer bom cristão disciplinado, onde estava Deus? Onde estava o seu Filho? Onde estava o paraíso? E se eu poderia ver o inferno? Me foi mostrado que nada disso existe. Para você que é cristão religioso e ouve o meu vídeo, é difícil aceitar? Sim, é difícil aceitar. Mas quando você aceita com naturalidade a realidade que se chama verdade e que está dentro de você, e você acorda para a vida, você vai ver o tempo perdido. Você não vai sentir culpa, você não vai sentir decepção, você não vai sentir-se um desviado, porque o erro está no mau pensamento influenciado. E existe aí no mercado muitas loucuras. Uma delas começou quando surgiu a teoria da conspiração. Um lado falava a verdade, o outro
inventava muita fantasia e aquilo acabou confundindo esse grupo que queria a verdade. E isso causou pânico nas pessoas. E o pânico, ele tornou a disciplinar as próprias pessoas. E quando esse pânico foi disciplinando, as pessoas começaram a surtar, começaram a ter dúvidas, começaram a ter um mau pensamento. Um exemplo disso foi no último dia 23/9, onde as pessoas falaram que tudo ia acabar, que a terra ia passar por uma mudança, que a água ia passar por uma mudança, que haveria isso, que haveria aquilo. Nós já estamos no dia 10 de outubro. Certo? E nada disso aconteceu. Por quê? Porque se impõe o medo para adquirir alguma coisa. Se impõe a mentira para conseguir alguma coisa. O que você mais vai encontrar na internet são relatos, fatos, fatos e relatos. Mas nenhum deles vai dizer que você é autossuficiente. Nenhum deles vai focar em você, dizendo que você é real, dizer que seus problemas é real e dizer para você sair desse mundo maravilhoso do Bob, que é o mundo da fantasia. A maioria das pessoas, seja os ufólatras, seja os mercadores da ufologia, seja os religiosos, eles vão te dar alguma coisa e sempre pedir algo em troca. Nunca sua atenção. Eles vão pedir e tentar te disciplinar no medo, na dúvida. Eles sempre vão trazer para você uma palavra de consolação. Eles nunca vão te exortar. Eles nunca vão te edificar. A maioria vai te encher de mentira. Vai te encher de privilégios. Privilégios que será uma moeda de troca no futuro. A maioria das pessoas que não gostam de mim, que falam mal de mim, 90% não são por elas, mas porque foram influenciadas por outras pessoas a falar mal de mim. E são pessoas que estão sentindo ser prejudicadas no seu trabalho. Pessoas que fazem regressão hipnótica, pessoas que comercializam pedras, comercializam incensos, comercializam bastões mágicos, asinhas de fada, pessoas que escrevem seus livros chamando as outras pessoas de trouxa. Aí quando você olha para o montante, aí você entende que as pessoas mais humildes, elas se voltam contra você, não é porque querem, é porque são influenciadas. Aí entra a questão que muitos me perguntam, que se chama espiritualidade. Onde está a minha espiritualidade? A minha espiritualidade, ela não existe. Se for para olhar a espiritualidade, eu sou o camarada mais impuro e sujo que existe. Se for olhar para minha consciência, você vai entender que ela está a caminho de ser plena e pura, como eu desejo que a sua seja. Então, quando esquecemos a espiritualidade
e voltamos para a nossa essência de vida, que é a realidade de tudo aquilo que eu tenho mencionado até aqui, o que você vai entender? Você vai entender que, primeiro, você foi enganado por Deus e pelo mundo. Você vai entender que sempre disseram que você é fraco, só que de uma maneira sutil. Você vai entender que você gastou horrores de dinheiro para pagar por algo que seria algo de troca. Aí quando você colocar na balança do orçamento, você vai ver que você teve uma vida perdida. Que se você viver 100 anos, 30% foi jogado fora. Só que ninguém quer que você saiba disso. As pessoas querem começar a te disciplinar no momento que faz a referência dessa imagem que está aí na sua tela, no berço. Quando você nasce, te contam uma história, dizem para você o que é certo e o que é errado, e o engraçado é que quem te diz o que é certo e errado é o que cometem os maiores e os piores erros. Nem todo mundo é pai e nem todo mundo é mãe. E todo mundo está careca de saber disso. E quando a nossa centelha de vida, a verdadeira, que a religião disse que se chama alma e espírito, quando na verdade é essência de vida, quando ela está triste e reclama, ela quer o quê? Fazer você afastar de qualquer pessoa. Ela quer acionar a sua consciência e dizer: olha, fulano, você está errado. Olha, fulano, você está no erro. Olha, fulano, não é assim que funciona. Olha, fulano, toma cuidado. Mas por você ter sido inflamado na disciplina da mentira, sabe o que acontece? Você se julga. Minha vida agora vai de mal a pior porque eu sou desviado. Minha vida agora vai de mal a pior porque eu não ofereci a oferenda ao santo. Minha vida agora vai de mal a pior porque eu não cumpri o dogma da espiritualidade. Aí quando você tem o privilégio de entender a verdade, e você olha para dentro de você e você fala: peraí, tá errado. Onde está o meu eu interior? Onde está a minha razão de viver? Onde foi estabelecido a minha existência? Quem eu sou e para onde eu irei? Aí você começa a despertar. Aí você começa a se acender. Aí você começa a caminhar para o caminho da loucura. Você se torna louco para as outras pessoas. Você quer abrir os olhos das outras pessoas. Você quer dizer para elas sair do mercado da manipulação financeira, que são os produtos comercializados em nome de alguém, em nome de uma entidade. Só que você vai entender e ao mesmo tempo sentir raiva porque ninguém vai te escutar. Vai dizer que você é louco, vai dizer que você está endemoniado, vai dizer que você tem que tomar cuidado porque você está no caminho da destruição. Aí você fala assim: não, eu tenho que falar para a pessoa que ela é capaz. Aí quando você diz que a pessoa é capaz, aí a pessoa que foi doutrinada, sabe o que ela vira para você e diz? Querer não é poder. Aí você olha para você e diz assim: não, o meu querer é poder. E tudo que eu quiser vai acontecer conforme a minha vontade. Não conforme a vontade de um Deus.
Não conforme a vontade do Filho de um Deus, é conforme a minha vontade. Aí você olha para as pessoas, aí você olha para o mundo que está à sua volta, e você começa a entender a realidade de tudo. Aí você começa a entender que nunca existiu a espiritualidade. Aí você começa a entender que você foi enganado. Todo livro de receita culinária, ele é bom, mas nem todos conseguem fazer a receita que está ali. Ler esses livros religiosos que existem no mundo é bom? É. Por que é bom, Henrique? Porque você encontra ali certo conforto. Mas esse conforto, ele já te aponta o dedo com uma disciplina. Mas Henrique, a gente não pode ser disciplinado? Não. Lógico que não. Nós temos que ser conscientes. Nós nascemos com a definição do certo e errado. Não é um Deus, não é deuses que vão te dizer o que é certo e o que é errado, não. Nunca eles farão isso. Porque 90% deles, não, melhor, 99,99% deles é fantasia de alguém que um dia imaginou essas coisas. Nós somos tão poderosos, mas tão poderosos, que quando permitimos encontrar um auxílio em qualquer entidade que seja, e nós, por algum motivo de fracasso, nos desviamos dessa entidade, nós começamos a ter o quê? Medo. Ai, eu vou ser punido. Ai, o meu nome vai ser tirado do livro da vida. Ah, agora o capeta colocou meu nome no livro dele. Ah, os anjos agora vão se manifestar e vir agora com a espada de fogo e passar na minha cabeça. Aí você começa a se culpar, preste atenção. E essa culpa que você sente vai fazer e fará você fazer e ter um pensamento fixo. E você vai passar a concentrar naquilo que você não precisa concentrar. Aí você vai concentrar no medo. E isso vai trazer coisas ruins na sua vida. Porque você vai se culpar tanto por ter desonrado um Deus que nunca existiu, e por ter seguido várias receitas religiosas que são poemas de inspiração, e você vai falar assim, caramba, e agora? Eu desobedeci o arcanjo Miguel e tô fudido. Eu desobedeci o arcanjo Rafael e tô fudido. Ontem eu esqueci de acender a vela. A espada da justiça vai estar na minha vida porque eu não paguei o dízimo. Bem que o fulano e o ciclano falou que quando eu tirasse os pés da igreja, a minha vida ia virar uma desgraça. Não é assim? Aí como você foi disciplinado no medo, você começa a gerar essa preocupação dentro de você. Deus vai me punir, Deus vai me punir. Os anjos vão vir, os anjos vão vir. Agora eu tô na mão do demônio. Agora eu tô no inferno. Aí você vai criar o seu pensamento fixo naquilo que não deve ser criado. Aí você vai começar a ir mal no trabalho, a ir mal na família. Você não vai ter ânimo para se relacionar. Você vai ficar angustiado.
você vai culpar as outras pessoas, você vai se culpar, você vai se deprimir, você vai se matar. Tudo porque ninguém teve coragem de falar para você a verdade. E qual é essa verdade? A verdade é que você é você. Você não é ninguém. Você é a totalidade de uma criação. O Criador Pai, a Criadora Mãe, todos os criadores dos milésimos céus, todas as famílias construtoras mais elevadas e as mais humildes, todos os que habitam nas estrelas, eles não querem que vocês acendam uma vela para eles. Eles não querem que vocês os vejam como sendo deuses e deusas. Não adianta você orar ao Criador, nem a Criadora, nem os criadores que estão em cada um dos 1000 céus. Não adianta você orar para Agnachete, para Atileu, para Arnetoliel, não adianta você acender uma vela, não adianta você pagar uma penitência, não adianta você se chicotear, não adianta você chorar, não adianta você rolar para a esquerda nem para a direita, não adianta você comer terra, beber água de barro, não adianta nada disso. Eles não querem pessoas supostamente espirituais. Eles querem pessoas que estão a caminho de uma consciência plena e eles não querem ouvir você dizer: ó poderosa Gnachete, princesa de Sírios, ó poderoso e grandioso Arnetoliel, ó Senhor Criador, ó Senhora Criadora. Não, de jeito nenhum. Eles vão rir de vocês. Ou de você. Mas por que, Henrique? Por quê? Sabe por quê? Porque nenhum deles que eu conheço vai discipliná-los. Nenhum. Nenhum deles vai dizer para você assim, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, não vai. Nenhum deles vai dizer, ô fulano, isso é errado. Não, não vai. Eles vão observar o desenvolvimento da sua consciência. O Criador Pai, a Criadora Mãe e os outros 1000 criadores e todas as famílias construtoras do primeiro ao milésimo céu, eles vão olhar para vocês e vão falar assim, poxa, olha lá, aquele cidadão do planeta Eleap, ele olha para frente, ele aprendeu a se respeitar, ele aprendeu a respeitar as outras pessoas, ele aprendeu que tudo, não algumas coisas, tudo é possível. Ele aprendeu a disciplinar o seu pensamento, concentrando o seu pensamento naquilo que ele quer e nunca naquilo que ele não quer. Quando eu estive e quando eu estou entre eles, eu olho para o rosto de cada um daqueles gigantes. Eu olho para cada detalhe dos seus planetas, para cada perfeição das suas cidades. Eu olho para cada design de nave. Eu olho para toda aquela tecnologia que vai além de tudo que eu possa falar e de tudo que você possa compreender. E quando eu esqueço tudo isso, eu olho e me pergunto,
Caramba, como pode fluir deles tanta humildade? Como pode ser de tamanha consciência plena e pura esses que são gigantes e belos, que poderiam ter qualquer planeta debaixo dos seus pés e criar suas regras, suas determinações e se dizer deuses, estão aqui recebendo um camarada chato, burro, ignorante, impuro, de sangue misturado, em suas moradas que são verdadeiros paraísos, reais e verdadeiros. E quando flui esse pensamento meu na presença deles, eles olham para mim e sorriem. E falam para mim assim, para eu não me preocupar, porque eles não julgam ninguém pela aparência, nem pelos erros cometidos. Porque para eles não existe a palavra erro, existe a palavra acerto. É por isso que eles têm esperança na humanidade. Na humanidade de todos os mundos que estão entre a expansão da criação no desenvolvimento próprio e que passaram e ainda passam por piores problemas que são maiores do que o que temos aqui em Eleab. É tão bom ser livre, gente. É tão bom não acreditar em dogmas religiosos. É tão bom não ter um Deus. É tão bom não servir a entidade alguma. É tão bom ser livre para pensar e para raciocinar também. É tão bom saber que não existe anjos da guarda, querubins da guarda, arcanjos da guarda. É tão bom saber que você é o seu guardião através do fluxo de um pensamento real e verdadeiro. É tão bom saber que anjos não têm asa e que eles não existem. É tão bom saber que demônios não existem. É tão bom saber que famílias estelares caídas é que criaram esse mal. É tão bom saber da realidade da existência deles que você chega a ponto de ignorá-los. E quando você os ignora, eles abaixam a cabeça e vão embora. Sabe por quê? Porque eles conhecem o poder que você tem através do seu pensamento. Eles sabem que você sabe que não existe maldição, que não existe praga, que não existe condenação, que não existe inferno, que não existe nada. O que existe é o julgamento instantâneo da sua consciência. Ou seja, o que você faz, você paga. É tão bom saber de tudo isso. É tão bom saber que somos livres para pensar e para agir. É tão bom saber que eu posso ter um Fusca como eu posso ter uma Ferrari. É tão bom saber que eu posso construir hoje um barraco de madeira, como na manhã eu posso estar assentando o primeiro tijolo da minha casa de alvenaria. É tão bom saber que eu não preciso me desesperar e nem me culpar por aquilo que não existe. É tão bom saber que o demônio que existe, ele se chama fracasso. O demônio que existe é o fracasso e a não reação que a maioria das pessoas tem